Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Maelso Silva. Hoje eu quero falar de um tema que sempre volta ao debate público: o envelhecimento da frota brasileira. Sim, existem problemas reais nisso, mas o que quase nunca é discutido são os preconceitos e as críticas infundadas que vêm desse discurso. Sempre existiu no Brasil um grupo contrário à popularização do automóvel. Eu me lembro bem de 2007 e 2008, quando o governo Lula foi duramente criticado por facilitar o crédito para a compra de carros 0 km. Naquele período, houve uma renovação parcial da frota. Tanto que em 2012 o Brasil atingiu o maior recorde histórico de venda de automóveis 0 km. Um recorde que dificilmente será superado. Mas, junto com isso, vieram os preconceitos. Um dos mais evidentes é o discurso sobre o trânsito. Eu ouvi naquela época algo que nunca esqueci. Uma pessoa que considera rica disse que o sonho dela era ver a gasolina custando R$10 o litro. R$10 o litro em 2008. Por quê? Porque assim, segundo essa pessoa, só ela e os que tivessem dinheiro em quantidade mais abundante poderia circular livremente pelas ruas e estradas sem congestionamentos. Ou seja, para essa lógica, o pobre deveria andar a pé ou de transporte público. Quando a gente fala em pobre aqui, a gente fala de alguém que tem alguma condição, porque o pobre de verdade só anda assim mesmo, a pé, nem mesmo de transporte público. Isso não é debate sobre mobilidade urbana, isso é preconceito social. Outro ponto importante é o discurso da renovação da frota disfarçado de preocupação ambiental. Quando analisamos com atenção, percebemos que ela não se sustenta. Muitos dos que usam o meio ambiente como argumento são os primeiros a criticar políticas de conservação ambiental. Muitas vezes também são negacionistas das mudanças climáticas. Ou seja, o problema não é o meio ambiente, o problema é quem pode e quem não pode ter acesso ao automóvel. E hoje, o envelhecimento da frota não acontece apenas por escolha. Acontece porque o brasileiro foi excluído do crédito. Juros nas alturas, crédito em baixa. Não é só a renda que impede a renovação da frota. É o endividamento, a negativação, os juros abusivos, custo de vida. O trabalhador que já consegue comprar, que já conseguiu, que já teve um carro zero no passado, hoje simplesmente não consegue financiar nem um seminovo. Vai para um usado, aquele que já é mais velho mesmo. Isso não é opção individual, é um problema estrutural. E o envelhecimento da frota não atinge somente os automóveis de passeio. Ele atinge também os caminhões e os ônibus. No transporte de cargas, isso cria uma barreira enorme para os mais pobres entrarem no mercado de autônomos. Ou seja, o transportador autônomo ele tem um desafio muito maior. Um caminhão pesado passa de R$1 milhão. Muitas empresas simplesmente limitam a idade dos caminhões, ou seja, o caminhoneiro que chega lá com um veículo lá ano 89, 90, em muitas empresas não consegue carregar. Simples assim. Quando o caminhão é considerado velho, ele simplesmente não carrega. Isso obriga o trabalhador iniciante a abandonar a profissão ou a se tornar empregado de grandes transportadoras, fortalecendo ainda mais os cartéis do setor, porque vai ter muito menos competição. Com os ônibus, a lógica é semelhante.
Agora imagina se fosse implantada uma vistoria extremamente rigorosa em todos os veículos do país. Muitos diriam, ótimo, vai sair tudo de circulação aqueles que não têm condições. Isso acontece em países desenvolvidos. Em países desenvolvidos, diga-se de passagem. Será mesmo ótimo isso? Pense no pedreiro, no eletricista, no pintor. Pessoas que dependem de um veículo antigo para carregar escada, ferramentas, materiais de trabalho. Imagine essas pessoas sendo obrigadas a comprar no mínimo seminovo, entrar no financiamento com esse juro abusivo que temos. Vocês conseguem imaginar o custo disso? Esse discurso também é profundamente urbano e elitista. Ele ignora a realidade das cidades pequenas, da zona rural, do trabalhador informal. Para essas pessoas, o carro não é luxo, é ferramenta de sobrevivência. E simplesmente dizer que pobre deve usar transporte público é ignorar a realidade brasileira. O transporte público é caro, precário, demorado, não atende os horários e rotas de quem vive do trabalho informal. Forçar a retirada desses veículos de circulação não melhora a mobilidade. Apenas aumenta a exclusão social. Por isso, antes de repetir críticas prontas sobre o envelhecimento da frota, é preciso fazer a pergunta básica: quem se beneficia desse discurso? O problema não é o carro velho. O problema é o país que envelhece seus trabalhadores antes de permitir que eles prosperem. Modernizar não é expulsar. Sustentabilidade sem justiça social é apenas preconceito bem embalado. Essa é a minha opinião. A sua é diferente? Deixe aí nos comentários. Forte abraço a todos.